Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um momento pensar vida e fé. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês aí que assistiram o primeiro vídeo em que falamos sobre o que é o Evangelho. Agradeço aí a ação de vocês em compartilhar o vídeo. Agradeço aos que se inscreveram aí no canal. Foi um momento de muita alegria assim para mim, uma grande motivação também para podermos dar continuidade a este projeto. Muito obrigado de coração mesmo e que possamos aqui, né, estar contribuindo para o nosso crescimento espiritual, crescimento para a vida, e que Deus abençoe vocês aí pelo retorno. Que Deus abençoe de coração mesmo. Eu convido vocês aí, neste momento em que nós vamos aqui conversar mais um pouco, a pausar este vídeo, faça aí uma oração neste momento. Eu já orei a Deus aqui, pedindo que Ele me desse graça para que eu pudesse compartilhar esse material aqui com vocês, alcançasse, né, cada um de vocês aí que estão tendo acesso a esse material, alcance a mente e o coração de vocês. Então pausa esse vídeo e ore a Deus aí, peça para que Deus lhe abençoe, lhe dê discernimento, lhe dê sabedoria para tudo que aqui iremos tratar. E hoje nós vamos falar uma temática um tanto que importante para o nosso momento, o nosso momento pensar, vida e fé. E esse assunto de hoje é de certa forma uma continuidade da temática passada, né, em que nós falamos aqui sobre o que é o Evangelho. Nós falamos aqui tentando descrever o Evangelho, apresentar o Evangelho à luz do projeto salvífico, né? Ou seja, à luz do plano salvífico de Deus para a humanidade. Nós apresentamos ele aqui como refletindo a ação de Deus em redimir a humanidade por meio do sacrifício vicário de Jesus. Nós apresentamos o Evangelho aqui exatamente como sendo a vida em atos e palavras de Jesus. E nós tentamos fazer isto, apresentar esta temática anterior, mostrando que a promessa e a realização da vida de Jesus como Redentor, né, foi uma realidade, e que o seu governo será um governo eterno sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida daqueles que se rendem a Ele verdadeiramente, e isto se dará, né, isso se dá a partir do momento que o homem, né, que a pessoa reconhece Jesus como seu Senhor, reconhece Jesus como sendo de fato o Evangelho, né, e este Evangelho revelado em atos e palavras, como nós dissemos aqui. E então Jesus ele se torna Senhor destes que o reconhece, e o seu governo passa a ser uma realidade na vida destes, né? Um governo que acontece aqui e agora, ou seja, a partir do momento que há o reconhecimento e o arrependimento de fato dos pecados e a entrega da vida ao senhorio de Jesus. E um reino, e é um governo que se dá aqui agora e que se dará na eternidade, né? Em um tempo, de uma forma definitiva, no que nós chamamos aí dentro do aspecto teológico de parousia. Então, foi esta a dinâmica da nossa aula anterior sobre o que é o Evangelho. Se você não assistiu essa aula sobre o que é o Evangelho, eu lhe convido a você assistir essa aula. Tentamos fazer de uma forma bem compreensível, de uma forma didática. Então você pode assistir essa aula que está aí no nosso canal, e com certeza vai ser, acredito e creio, e assim espero que seja uma bênção para a sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade, como eu disse, a aula do mês anterior, e nós vamos tentar entender aqui o que é o reino de Deus. Esta temática ela é muito importante porque ela diz respeito à nossa fé,
todo e qualquer cristão, ele precisa compreender o que isso significa, o que o reino de Deus é, o que o reino de Deus significa para a vida dele, ou na vida dele. E eu quero ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Marcos. É o mesmo texto da aula anterior, mas eu quero evidenciar aqui o aspecto do que é o reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus inicia o texto dizendo assim, né? Cumpriu-se o tempo e está chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Bem, Jesus é aquele que apresenta o reino de Deus mais uma vez, né? E quando eu digo mais uma vez, porque Jesus ele não é a única pessoa dentro da literatura dentro da literatura neotestamentária que fala do reino de Deus exclusivamente. O próprio João Batista ele fala sobre o reino dos céus, né? Mas eu não quero evidenciar aqui a figura do profeta João Batista, eu quero aqui tentar pensar o que é o reino de Deus a partir da pessoa do Cristo, né? A partir da pessoa de Jesus de Nazaré. Vou tentar fazer aqui uma análise conceitual, né? Rapidamente dessa ideia reino de Deus, para que nós possamos nos encontrar, né? E aí darmos continuidade à nossa proposta. O reino de Deus, ele tanto na literatura veterotestamentária, ou Antigo Testamento, quanto na literatura Novo Testamento, ele tem aí as suas características, ele é apresentado aí com as suas características próprias. Dentro da literatura veterotestamentária, o reino de Deus é descrito como sendo, pela descrição, Malekut Yavé, né? E temos também o termo de Melek, que significa o Deus que reina, né? Sempre quando se atribui a dinâmica de Deus em exercício no reinado. E dentro da perspectiva do Novo Testamento, nós temos o termo Basileia, né? Reino, Basileia Tutseu, reino de Deus, né? E o reino, ele vai ter, quando nós falarmos aqui de reino de Deus, porque é esse termo que eu vou me atentar, que foi o texto que nós lemos aqui em Marcos, quando eu estiver falando aqui do reino de Deus, eu estarei automaticamente falando sobre, me referindo, né, aos conceitos reino, reino dos céus, reino do Senhor, né? Reino de Cristo, porque para mim estes termos são sinônimos, né? Obviamente com suas descrições, com os seus elementos peculiares, a forma como foi falado, como foi apresentado, como foram apresentados, para mim eles são sinônimos do que nós iremos aqui chamar de reino de Deus, tá bom? Então, o reino de Deus, muitas vezes, é compreendido dentro de uma realidade de dinâmica, né? Dentro de uma dinâmica de espaço e tempo definidos. Muito se esperou dentro da cultura judaica, sobretudo, que o reino de Deus fosse limitado ali à própria terra, ao próprio espaço, ao próprio reino de Israel. E se acreditou que o reino de Deus seria algo estabelecido de uma forma definitiva, em um tempo específico e de uma forma definitiva. Mas, para mim, né, e até nós hoje, muitas pessoas, né, acreditam que o reino de Deus já é um reino que já se consumou. Muitas pessoas também, dentro da nossa dinâmica de fé, de religiosidade, acreditam que o reino de Deus está relacionado a um espaço, inclusive um espaço além, né, desta terra, e eu quero aqui só me reter a esta realidade, a esta dimensão, né, a esta realidade de limitar o reino de Deus a uma dinâmica espacial e temporal.
E quando eu digo isso, eu estou falando que, para mim, isso é uma compreensão limitante e até, em certo sentido, ofensiva. Porque quando, na verdade, se nós atentarmos à grandeza de Deus, do Criador eterno, nós vamos saber que Ele é o Senhor. Deus é o Senhor, né? Deus, ele é o Senhor de toda criatura e de todo o universo. Nós atentarmos a esta realidade de dinâmica, esta dinâmica de espaço e tempo exclusivamente, nós, de certa forma, limitamos em algum nível, né? Nós limitamos a soberania de Deus. Então, por quê? Porque Deus, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o Rei de toda a criação, de toda a criatura, de todo o universo, inclusive do próprio tempo e do espaço. Porque Deus não está absolutamente limitado a nada disso. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço, Deus não está limitado a uma geografia, Deus não está limitado a absolutamente nada. Ele reina sobre tudo e todos porque Ele é o Senhor, né? Inclusive, uma das perspectivas judaica é esta, né? Você pode, por exemplo, ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, que Deus é apresentado ali. Deus é apresentado da seguinte forma: eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Ou seja, esta perspectiva é uma das perspectivas, né, de como Deus é apresentado. Mas você pode ir lá ver no Salmo de número 24, versículo 1, lá em Atos, capítulo 2, versículo 36, e Atos 17, versículo 20, capítulo 17, versículo 24, perdão. Além das próprias afirmações sobre o reinado de Deus, como eu falei aqui, né? Por exemplo, o termo Meleque é um termo que reflete a ação de Deus, o reinado de Deus em ação. Você pode ver lá no Salmo de número 93, versículos 1 e 2, que diz assim: reina o Eterno, vestido de soberana majestade, sim, toda força e poder o revestem. O universo está seguro e não se abalará. Versículo 2: desde a antiguidade, o teu trono está firme. Tu existes desde a eternidade. Ou seja, Deus é o Senhor que reina sobre sua criação, sobre o universo. Ele é o Senhor. Então, quando eu falo aqui que nós entendermos a dinâmica do reinado de Deus, ou limitarmos o reinado de Deus a um espaço ou a um tempo específico, nós, de certa forma, depreciamos a soberania desse Deus. Isto não quer dizer que, dentro da perspectiva de fé, nós não podemos falar de um reinado, né, em um tempo específico e em uma realidade espacial mais específica também. Isto eu acredito nisto, mas nós vamos pensar esta realidade à proposta que nós formos aqui apresentando a nossa aula. Falar do reinado de Deus é um desafio, né? Um desafio, e nós precisamos falar dele sem limitar nossa compreensão ao que ele naturalmente é. Falar do reinado de Deus é nós superarmos os nossos limites quanto ao que Deus verdadeiramente é. Ou seja, Ele é o Senhor de tudo, como nós lemos aqui no texto. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E aqui, este é o nosso grande desafio. Deus é o Senhor. O Senhor é aquele que reina, é aquele que é dono, é aquele que governa, né? E isso é muito importante, porque assim, existe dentro da perspectiva teológica, dentro de linhas da perspectiva teológica, aqueles que acreditam na escatologia realizada, ou seja, Jesus veio, apresentou o reino de Deus, a partir do momento em que foi apresentado por Jesus, está apresentado, acabou, o que resta agora é o homem, né, viver este reinado aqui
desfrutar deste reinado aqui e continuar sua vida e assim saber que o que ele faz, ele no final de tudo ele prestará conta, né, em alguma outra dimensão a esse Deus. Então, nesta perspectiva da escatologia realizada, o reino de Deus já foi estabelecido e já é uma realidade vivida unicamente pelas ações que manifesta o amor, os valores e a justiça divina. Hoje, por exemplo, nós vemos dentro das nossas dinâmicas religiosas, dentro dos nossos espaços religiosos, os nossos grupos religiosos, esse discurso de amor, esse discurso de justiça divina, esse discurso de valores, mas assim, é um discurso muitas vezes que tende a tirar o indivíduo de uma responsabilidade mais intensa e mais verdadeira para com o reino de Deus. Por quê? Porque para eles Deus já estabeleceu o reino, agora você deixa o reino de Deus fazer parte dentro de você e está tudo resolvido, né? E não estou negando aqui, né, em momento nenhum, esta necessidade de se revelar o amor, de se revelar valores, de se revelar a justiça de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que o reino de Deus, ele não dentro da perspectiva bíblica que nós vamos aqui apresentar, ele não é uma realidade que está consumada no aspecto de que está realizado, Jesus apresentou e aí agora o homem pode viver, né, buscando enaltecer este reino, sem esperar mais nada vou usar um termo teológico aqui, né, na parousia, né, ou em um tempo mais distante, porque isto é perigoso, nós podemos ir nos entregando, né, a uma vida padronizada, uma vida sem reflexão da maneira como nós vivemos e nos movemos na vida. Inclusive, nós podemos até justificar, né, pelas nossas boas ações, que somos pessoas que estamos aí fazendo o reino de Deus acontecer, e enquanto outras características da nossa personalidade, né, da nossa espiritualidade, da nossa moralidade, dos nossos próprios valores vão sendo abandonados, negados, esquecidos, e isto pode nos custar muito caro, né? Porque o reino de Deus é um desafio constante, o reino de Deus é uma realidade que nos desafia constantemente a nos comprometermos com ele, até que, né? E aí eu vou para o outro lado de que o reino de Deus não é uma realidade já realizada, mas é uma realidade que está se realizando, né? E será um fato realizado no tempo que o próprio Deus estabeleceu para que isto acontecesse. Então, esta ideia de que o reino de Deus está no coração do homem, como uma característica da escatologia realizada, é uma perspectiva que, no meu ponto de vista e dentro das minhas leituras e estudos das Escrituras Sagradas, não condiz com o que o Evangelho nos propõe e nos chama, né, a viver. Assim sendo, o reino de Deus realizado condiciona, por exemplo, a história universal como juiz do mundo, né? Isso é uma perspectiva de um pensador, de um teólogo, né, que aborda, que aceita esta dinâmica da escatologia realizada. Ou seja, o reino de Deus já veio, cabe ao homem agora fazer o que deve fazer a partir da aceitação deste reino, e se ele não fazer, a própria história está aí para julgá-lo, né? Ser juiz do mundo, né? A história universal está aí para condenar cada um a partir das suas próprias ações. A questão é que a injustiça, e aqui a gente precisa já entrar dentro de um aspecto muito importante, né? A questão é que a injustiça,
a mentira, né, a desigualdade, a idolatria e todo tipo de hostilidade vem prevalecendo, né? Ou seja, eu estou aqui em um contraponto da perspectiva da escatologia realizada. O que nós mais vemos hoje nos nossos espaços de atuações é exatamente essas características de injustiça, de mentira, de desigualdade, de idolatria, né? E tantos outros tipos de hostilidade, né, que tem prevalecido, por exemplo, com o próprio discurso de amor, de humanidade, de fé, né, e pelos supostos adeptos do reino de Deus. E aqui o que é que acontece? Acontece que o reino de Deus de fato precisa, no reino de Deus, todas essas coisas aqui negativas, como eu apresentei aqui, precisam ser confrontados, precisam ser denunciados, porque se o reino de Deus está em nós, e aí eu aceito, nesse aspecto é uma verdade, o reino de Deus precisa estar dentro de nós para combater a injustiça, a mentira, a desigualdade, a idolatria e qualquer tipo de hostilidade que é contra o reino de Deus, que não reflete em nada o reino de Deus. Então, se de fato nós estamos sendo movidos pelo reino de Deus, se precisa então, ou precisamos então combater todas estas coisas, né? E combatendo estas coisas, nós vamos então fazendo com que o reino de Deus seja percebido, seja percebido e seja ansiado por aqueles que ainda não adentraram nele. E porque o que acontece? Esses aspectos negativos aqui vai mostrando que esta história necessita exatamente da concretização do juízo divino, ou do reinado de Deus de uma forma definitiva em cada criatura, do juiz divino em cada criatura, né? Frente ao visível e permanente reinado da malignidade. Ou seja, dentro da perspectiva da escatologia realizada, nós vemos aí, se o reino de Deus foi estabelecido, pronto e acabou, né? Nós vemos com maior frequência, com tanta intensidade, com tanta força, as situações de malignidade, que reflete, né, o reino das trevas prevalecendo, as pessoas que lutam pela seriedade da vida, da verdade, sendo silenciadas, sendo caladas, né? E isso tudo é o reinar do maligno, que mostra que essa história de fato precisa que o reino de Deus ou o juiz divino seja aí experienciada por cada criatura, né? Quando eu era criança, eu ouvia muito pessoas falarem assim, que o maldoso ele se destrói sozinho, né? E enquanto eu era criança eu não entendia muito isso, e aí eu aceitava esta realidade como algo tão normal. Nossa, é verdade, o maldoso ele vai se destruir sozinho. Mas a verdade é que o maldoso ele não se destrói sozinho. O mal não se destrói sozinho. É necessário do juiz divino para que o mal seja destruído. E acontece que se o mal ou o maldoso, né, ele não ter de fato aí o mover de Deus para ser combatido, ele vai continuando, né? Ele vai reinando, ele vai se estruturando, nos corações humanos, vai se estruturando nas instâncias das relações humanas, vai se estruturando, porque o mal ou o maldoso sozinho ele não se destrói. Enquanto ele não for combatido, denunciado, né, ele vai vivendo, ele vai encontrando, né, caminho e espaço para continuar prevalecendo. A verdade é que dentro desta dinâmica, o reino de Deus é quem combate o mal, e somente o reino de Deus. Só Deus, com a sua soberania e grandeza, né, ele é poderoso para destruir o mal. E esta é a nossa esperança, né? Buscamos aqui então, a partir disto, superar o que é evidente, né, e pensar no que está no campo da reflexão e da fé como forma de avançar na espiritualidade,
sem espiritualismo, né? Ou seja, vamos pensar aqui o reino de Deus como sendo uma realidade que já foi sim apresentada por Jesus. Podemos viver aspectos dele aqui e agora, mas este reino está para ser apresentado de forma definitiva sobre os filhos de Deus e toda a criação, né? Porque este reino de Deus não diz respeito somente a bênçãos, diz respeito ao juízo de Deus sobre toda a sua criação. Com isto, queremos dizer que existe, de certa forma, uma história de vida e fé, né? E, de fato, isso é uma verdade, existe uma história de vida e fé que precisa ser aceita e entendida como realidade, em que Deus busca estar presente, superando os males que nessa história prevalecem e que está além de nossa temporalidade, de nossas forças e energias. Porque esta é a grande questão, né? Quanto mais o tempo passa, mais o mal vai ganhando espaço, ganhando força, né? Quanto mais o tempo passa, a maldade se reinventa, né? A malignidade se reinventa e vai prevalecendo. E por mais que nós queremos vencer isto, né? Buscando dignidade, buscando seriedade com a vida, buscando ações verdadeiras com a vida, com as nossas forças e as nossas energias, nós ainda assim não damos conta, porque o mal é poderoso, e somente Deus, que é mais poderoso e muito mais poderoso, é quem pode vencê-lo. O reino de Deus não é resultado, isso aqui é muito importante a gente entender, porque as nossas forças e as nossas energias não vai talvez ser suficiente para vencer o mal, porque nós não temos de fato toda essa estrutura, né? O reino de Deus não é um resultado exclusivo das ações humanas, como nós falamos aqui, por exemplo, também dentro da própria perspectiva da escatologia realizada. O reino de Deus não é resultado das ações exclusivas do homem, de homem algum. Embora se espere ações humanas que refletem um coração verdadeiramente arrependido, evidenciando este reino. Isto é verdade. Embora o reino de Deus não é um resultado das nossas ações, mas se espera que com o coração verdadeiramente arrependido apresentamos este reino às pessoas que nos cercam, onde nós estivermos, porque o reino de Deus precisa também ser evidenciado por homens e mulheres que um dia foram alcançados por ele. Contudo, sempre será uma consequência exclusiva da verdadeira justiça de Deus. O reino de Deus é exclusivamente a verdadeira justiça de Deus sendo estabelecida sobre toda a criação e todo o universo. Damos um passo assim para refletir o fato que a criação e o próprio universo foram subjugados às condições de queda. É o que nós falamos, de certa forma, na aula anterior, né? O homem negligenciou a lei de Deus, ou seja, essa negligência permitiu ou legitimou, né, que outras criaturas legalmente, entre aspas, né, tivesse a maligna ilusão de propriedade. Ou seja, em algum momento, por conta da nossa rebeldia contra a lei de Deus, nós demos legalidade para que outras criaturas, ou eu vou usar esse termo aqui, né, outras forças, tivesse a maligna ilusão de propriedade sobre a criação e a criatura de Deus. Nisto consiste a necessidade de arrependimento de todos nós, né? Compreender o que é o reino de Deus, que Jesus veio apresentar, precisamos compreender uma realidade promovida uma realidade, né, em que os principados e potestades das trevas e também pela realidade de rejeição, hostilidade, rebeldia e depreciação por parte do homem, por parte do homem, né,
rejeitou, de certa forma, toda essa questão aqui, comprometeu, de certa forma, o exclusivo reinado de Deus sobre sua criação, sobre sua criatura. E a expectativa pelo reino de Deus reflete a esperança de superação dos males, né, que se instauraram dentro da história humana, por conta da negação da lei de Deus e da legitimidade que o homem deu, né, a outras forças, a ter a ilusão de propriedade tanto sobre o homem quanto as demais criaturas ou criação de Deus. Isso não quer dizer que o maligno se tornou proprietário, né? Que o maligno se tornou verdadeiramente dono, mas ilusoriamente ele pensa que ele é dono por conta da rebeldia humana contra Deus. Isso aqui é uma questão mais de nós nos aprofundarmos a refletir aí um pouco sobre essas questões, tá bom? Aí vocês vão além aí, como eu já falei, não fique, né, preso somente ao que eu falo aqui, vai estudar, pega bons livros aí, bons materiais, estude, faz associação aí com os textos sagrados para que vocês continue crescendo. Somos seres históricos, né? E quando nós falamos aqui da negligência à lei de Deus, em que se deu também a outras criações, né? Que eu chamei aqui de forças, e forças malignas, a ilusão de propriedade, isso aconteceu na história, né? É dentro da história, dentro do tempo, da história, do espaço que isto aconteceu. Porque nós somos seres históricos, chamados à existência na história e para a história. O reinado de Deus é, portanto, um acontecimento histórico o qual nós devemos responder com arrependimento. O reino de Deus é chegado, como disse Jesus, né? Está chegado o reino de Deus. Então nós precisamos arrepender precisamos responder, né, com arrependimento, porque de outra forma estaremos perdidos. E não é arrependimento conceitual, de boca para fora, é arrependimento de fato, queridos. É um arrependimento que reflete que um dia estávamos em trevas e saímos de lá e não voltamos mais para lá, ou não queremos voltar mais para lá. Lutamos com todas as forças possíveis para não voltarmos mais para as trevas de onde Deus nos tirou. Isto é responder com arrependimento. Nós temos uma série de situações quanto a isso, talvez nós vamos falar em um outro momento, em uma outra aula, mas nós precisamos nos comprometer com esta realidade. Responder com arrependimento ao reino de Deus que acontece na história. Independente, e isto aqui é uma questão, o reino de Deus é uma realidade. Se nós nos arrependermos e querermos ele ou não, ele será uma realidade. Ele já foi apresentado, ele é vivido pelo povo de Deus, por aqueles que se arrependeram de fato, e será uma realidade definitiva sobre toda a criação e o universo, queira nós aceitarmos ou não. Aqui precisamos afirmar que a malignidade satânica e a malignidade humana, eu estou fazendo uso aqui de um termo, este termo, malignidade humana, é um amigo meu, né, o Elio Ferreira, que me chamou muita atenção esse termo aqui, e precisamos afirmar que a malignidade satânica e a malignidade humana foram permitindo, né, que a hostilidade ao reino de antivida se tornasse parte da realidade histórica humana. O momento da história de Jesus nos mostra que Satã condicionou, né, a criatura a ser escravos de doenças, ser possuídos por demônios, ser escravos de coisas e de mamon, né? Vamos analisar nossa sociedade hoje. O ser humano busca por poder, busca por domínio, busca por controle de vidas, busca por riquezas, por posses,
Isso tudo, de certa forma, reflete, né, a escravidão maligna, né, e também a própria malignidade humana, porque os homens, em algum momento, eles fazem o que fazem porque querem fazer, né? Então isso é muito importante. O mal e os maldosos reinam em detrimento dos filhos de Deus, a verdade é suprimida e sufocada, ou esfacelada, né, pela mentira. O ódio e o desamor ganhou prioridade por conta dos interesses de indivíduos evidenciados pela injustiça e a indiferença, com o sofrimento e as necessidades alheias. E esta é a história humana, uma história marcada com tantas situações tristes, deprimíveis, angustiantes, né? E cabe a cada um, né? Aí cada um de nós aí entender a necessidade do reino de Deus sobre nós e sobre essa história, né? Em vista de tudo isto e muito mais que Jesus fala do reino de Deus que está próximo. É contra tudo isto e muito mais que os filhos de Deus, sem cooperar com as trevas, esperam e anseiam, né, pelo reinado de Deus, em Cristo Jesus na história. É como disse um teólogo belga, por nome Lucien Serfaux, que o reinado de Cristo, para se estabelecer, deve vencer um estado de coisas hostis a Deus, representado pelo pecado, pela idolatria, por vezes também pelas realezas deste mundo e, sobretudo, pelos demônios e potestades misteriosas que exercitam e revoltam o antagonismo contra Deus. Talvez esta é a própria afirmação do profeta Zacarias, né? Quando ele diz assim: Yahvé será rei de toda a terra, naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome, né? Ou seja, o reino de Deus é uma promessa, já foi apresentado, é uma promessa veterotestamentária, mas é uma promessa que está em curso, né? Já foi apresentada e está em curso para todos aqueles que verdadeiramente desejam viver condicionado a este reino. Neste sentido é que a história, onde os eventos e as eventualidades são concretizados e efetivados, né, manifestam seu caráter autotranscendente, né, seu impulso rumo à plenitude última. Esta é a grande questão, né? Ou seja, a salvação, o reino escatológico definitivo, o reino escatológico consumado definitivamente. E aqui, na proposta como Jesus nos convida a entender e viver o reino de Deus, implica uma consciência de que a chegada do soberano domínio de Deus é uma oportunidade ao homem que rejeitou este domínio em algum momento de sua história, de sua vida, e que as coisas podem voltar à ordem, né? Na possibilidade de continuar sendo rejeitado. Isso é muito importante. Não quer dizer que todos os homens aceitarão o reinado de Deus, mas o reino de Deus é uma oportunidade para todos. Não quer dizer que todos aceitarão, que todos querem, né? E o reino de Deus não é reflexo de espiritualismo, de ações religiosas. O reino de Deus é uma realidade pelo viés do arrependimento. O reino de Deus nunca será uma imposição, nunca deve ser aceito por força e muito menos apresentado por força, mas por uma consciência que resulta no arrependimento e na entrega ao senhorio de Deus por meio de Cristo, né? Frente a toda rejeição do reinado de Deus, este será sempre uma verdade sobre toda criatura e estrutura, e principalmente nos corações e mentes de homens e mulheres que reconhecem que há um Criador, Senhor eterno, que estabelecerá sua força e governo com justiça e verdade sobre toda a malignidade satânica e humana que ainda prevalece e luta contra a santidade deste Deus. O reino de Deus será uma verdade sobre tudo isso.
O reino de Deus é apresentado a todos e todos têm o direito dado por Deus a fazer parte ou não. É o que Jesus disse, né? Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o reino de Deus é esta realidade. O reino de Deus, nós poderíamos dizer aqui que o reino de Deus é a superação, né, de toda a força maligna, de todas as forças das trevas, todas as forças malignamente satânicas e humanas que tendem a prevalecer, que tendem a desmerecer, né, a lei de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a equidade de Deus, o amor de Deus, né? E Deus superará tudo isso. E aqui a gente poderia dizer que sim, o reino de Deus é uma realidade, é um dilema, né? Que nós podemos estar desfrutando aqui agora, mas que ainda não é uma realidade plena, é o que nós colocamos aqui de certa forma, né? O reino já pode ser vivido por aqueles que assim desejam e se renderam ao senhorio de Cristo. Isto se evidencia pela forma de viver do discípulo de Cristo. Ele é uma nova criatura, nós teremos uma aula sobre isso. A própria presença de Cristo evidencia este reino presente com curas, exorcismos, libertação dos oprimidos, ressurreição parcial dos mortos, cura da vista aos cegos, como nós vimos na aula anterior, né? E você pode ver lá em Lucas. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nunca haverá anúncio, ele aqui ou lá está, pois o reino de Deus está entre vós. E esse reino é evidenciado com curas, com milagres, com exorcismos, com ressurreição parcial dos mortos e tantas outras coisas, com libertação dos oprimidos, com visão àqueles que estavam cegos no poder, entregues, né, ao poder do pecado, nas trevas, né? O reinado de Deus é presente, pois o Espírito de Deus atua para evidenciá-lo, conduzindo pessoas ao arrependimento. Ou seja, o reino de Deus é presente, transformando a natureza de hostilidade e rebeldia humana, conduzindo o homem a rejeitar e combater as trevas, a malignidade humana, satânica, a hostilidade e tudo que contradiz, né, o que Deus verdadeiramente é. Então, este reino é presente. Podemos desfrutar dele aqui agora, né? Mas não podemos acreditar que é só isso, pronto e acabou, né? E as Escrituras nos ensinam a não nos apegarmos somente nisto, né? O reino ainda não está, pois o reino ainda não está definitivamente sendo usufruído pelos discípulos de Jesus, o povo de Deus, pois há uma dinâmica histórica a ser desenrolada e que direcionará a este kairos, a este tempo, né? Este tempo definitivo, né? Este tempo eterno, né? Estamos caminhando para este tempo, né? Os discípulos ficam curiosos, inclusivos e ansiosos por este reino definitivo. Você vê lá o embate deles com Jesus: Senhor, quando tu restaurarás o reino a Israel? Calma, não compete a vocês saber o tempo e as datas que só pertencem exclusivamente ao Pai. Só Ele a isso pertence. Contudo, nesta ânsia, né, nesta ânsia e nesta curiosidade, os discípulos recebem a incumbência de, enquanto isto não acontecer, eles anunciar a mensagem do Evangelho e fazer discípulos de todos os povos, enquanto espera este reino definitivamente ser estabelecido sobre eles. Aqui se pensa e intensifica o anseio pela promessa messiânica do reinado de Deus, repleto de justiça e verdade, que se estenderá pelos 4 cantos da terra, né? E isto nós podemos ver que isto é uma promessa, lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 ao 7, Jeremias 23, do 5 ao 8, Malaquias 4, do 1 ao 8, e há um vislumbre disto, né, descrito lá em Apocalipse capítulo 21,
né? Eu não vou ler o texto, mas você pode pausar aí o vídeo e ler o texto para vocês entenderem. E uma outra característica que nós não podemos deixar de descrever aqui, dentro deste aspecto do reino de Deus, é que o reino de Deus ele é marcado por ética, né? Assim como nós falamos sobre a ética na dinâmica do Evangelho, o reino de Deus ele tem uma ética, né? Ele tem um caráter ético intrínseco em si. Precisamos nos conscientizar de que o reino de Deus é uma verdade, não meramente conceitual. Isso já é um princípio ético, tá? Mas uma dimensão de vida, quando por ele nos comprometemos pela justiça, pela verdade, pela humanidade, pela equidade e tudo aquilo que caracteriza o reino de Deus. Isto pressupõe o combate e a denúncia de tudo aquilo que nega a grandeza deste reino, né? É uma questão ética, né? Uma questão de valor, de moral. Nisto consiste o desafio de vida do verdadeiro discípulo de Cristo, pois é impossível o reino de Deus ser uma verdade frente à cegueira moral e espiritual de uma sociedade, comunidade ou do indivíduo, né? A fé em Cristo não produz cegueira. O reino de Deus não é uma realidade composta de pessoas cegas, né? Muito pelo contrário. A fé em Cristo não produz cegueira, muito menos nos conduz a compactuar com obras malignas, seja ela qual for. O reino de Deus é reino de luz e quem nele vive não compactua com o projeto de trevas, que muitas vezes se apresenta com moralidade pervertida e que contradiz, né, com os valores do reino de Deus. Isto pressupõe, em muitas situações, guerras, dores, lutas, inquietações, e Jesus nos advertiu dessas aflições, né? O reino de Deus é isso. Nós vamos estar em constantes guerras frente à injustiça, à maldade, à mentira, à desumanidade que se dá pelo controle, pelo domínio de pessoas. Quem está no reino de Deus vai sempre estar em constante guerra porque vai estar lutando contra isso. À luz disto, percebemos que o mesmo reino que pode promover a paz, a alegria de vida, condiciona aqueles que vivem nele a estar em guerras e tristezas provocadas pelas rejeições e cancelamentos, naturalmente. Pela dor da perseguição, né, e etc. Lá em Mateus capítulo 10, versículos 34 e 36 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra, né? Lá em Lucas também Jesus praticamente repete este texto, né? E com outras características, com outros elementos. Nisto consiste dizer que o reino de Deus não é um convite à autoproteção, resultado da omissão para com o mal, né? Resultado da indiferença para com o sofrimento de outras pessoas. O reino de Deus é a entrega pela e para a justiça de Deus, pela e para que a justiça de Deus seja, né, real, seja uma verdade. E nisto aqui consiste o cristão, o discípulo de Jesus, se comprometer. Onde há um discípulo de Cristo, um ou mais discípulos de Cristo, ele vai lutar contra toda hostilidade maligna e até humana para que o reino de Deus seja uma verdade. O reino de Deus não proporciona a nenhum discípulo de Cristo possibilidade de domínio, controle e poder de um sobre o outro, mas todos devem ser servos uns dos outros enquanto servem ao exclusivo Senhor Supremo e Eterno. O reino de Deus é evidenciado sim na paz, na prosperidade, na alegria, na humanidade, no respeito, na seriedade com a vida e com o próximo, mas nunca e a todo e qualquer preço, muito menos na indiferença para com o reinado das trevas, que é muito bem percebido com injustiça, mentira, amor fingido, deslealdade com a verdade do reino de Deus, controle, domínio do outro, né?
desejo de exercer poder sobre o outro. O reino das trevas é evidenciado com tudo isso. Nisto se percebe que o trajeto ao reino de Deus, cujo convite é a todos, poucos aceitam trilhar o caminho difícil e passar a porta estreita. Isso Jesus já disse, né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus nos ensina aqui a lição de que muitas distrações oferecidas à popularidade é uma condição perigosíssima que exige por parte dos discípulos discernimento e atenção para o que realmente reflete as delicadas e insubstituíveis condições para se adentrar ao reino de Deus. Tomemos cuidado com tudo isso, é um dever nosso. À luz do que aqui falamos e estamos buscando refletir, percebemos que o reino de Deus é uma realidade prática. É uma realidade prática, dinâmica, que reflete a soberania real de Deus em ação, primeiramente como oposta à soberania humana, mas também oposta a toda soberania no céu e na terra, né? Pois somente Deus é rei, soberano de toda criatura e criação. E isto aqui é o que deve nos mover na vida. Esta deve ser, né, a nossa convicção de fé, ou são elementos que devem nos sustentar na nossa dinâmica de fé, né? E com esta convicção e repletos de esperança, possamos continuar clamando que venha o teu reino, porque certamente Deus há de estabelecer o reino dele definitivamente sobre toda a criação, sobre toda criatura, e este reino, na condição de estabelecer também a justiça divina sobre toda a criação e criatura, também será uma realidade. Então esta é a nossa apresentação deste mês, né? Que Deus abençoe você, foi uma alegria estar aqui com você mais este período. Se este conteúdo lhe agregou algum valor, alguma coisa útil, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, né? Se possível, peça também aí o pessoal a estar se inscrevendo aqui no canal para que os próximos conteúdos eles também recebam, né? Automaticamente. E que Deus abençoe sua vida, derrame a graça dele sobre você. E eu oro para que Deus ele lhe conceda sabedoria, graça, discernimento e força e disposição para que você e eu também, para que possamos estar lutando dia após dia, para que sejamos pessoas que busque verdadeiramente o reino de Deus, busque verdadeiramente o reino dos céus, anseie por este reino, né? Porque necessitamos disto, anseiamos por isto, né? Nossa vida clama por isto, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus assim nos permitir.